Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira aula da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa e Extensão em Educação Profissional e Tecnológica. Dando continuidade aos nossos estudos, na aula dessa semana abordaremos os seguintes conteúdos. Falaremos sobre o processo de inovação tecnológica, os seus conceitos, fases e gestão. Falaremos também sobre a Política Nacional de Inovação e sobre a legislação brasileira e a inovação tecnológica. A nossa aula tem como objetivo compreender o papel da inovação tecnológica como fomentadora da ciência moderna. Quando se fala em inovação tecnológica, nosso pensamento logo remete aos centros de pesquisas espaciais, aos laboratórios de nanotecnologia e aos centros de produção automatizados. Mas essa não é a única face da inovação tecnológica, pois o reaproveitamento das águas da chuva, a transformação de papel reciclado em material anti-chamas, a produção de aquecedor solar feito a partir de materiais reciclados, entre outros, também são ótimos exemplos de inovação tecnológica. Assim, a inovação tecnológica ela pode surgir de algo que já existe e passar a ser um tema para pesquisa, desde que haja padronização do método, o uso do rigor científico na busca do conhecimento e que seja algo que traga benefícios para toda a sociedade. Agora vejamos alguns conceitos. Então, o que é inovação? A inovação pode ser definida como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Temos aqui alguns exemplos de inovações. Então, a língua falada pela transmissão da informação pessoa a pessoa, o uso do fogo, a comunicação simbólica por meio de pinturas nas cavernas, que são as chamadas pinturas rupestres, as roupas, a agricultura, a cerâmica e os potes, a metalurgia, a preservação de alimentos, o sistema de escrita, o nosso alfabeto, a energia hídrica e a energia elétrica, a teoria da relatividade e o quanto, dentre várias outras. Podemos observar que, ao longo do tempo, essas inovações foram fundamentais no processo de evolução da humanidade. E, atualmente, a inovação tecnológica tem se tornado o foco de grandes temas relacionados ao desenvolvimento da ciência, promovendo, assim, a introdução de produtos e processos novos e aprimorados no mercado. Assim, tem-se um cenário de mobilização nacional, no qual o Estado, instituições de pesquisa, a sociedade, a indústria e o comércio em geral se mobilizam para o desenvolvimento científico-tecnológico. O processo de inovação tecnológica consiste em uma série de fases, que são necessárias para que se implementem melhorias ou se desenvolva um novo processo produtivo, produto ou serviço, seja em empresas ou instituições. Então, a primeira aí que nós vamos analisar é a pesquisa básica, Então, a pesquisa básica ela é uma fase do processo de inovação tecnológica que só ocorre em grandes empresas, geralmente do ramo farmacêutico, energético e de tecnologia da informação, que mantêm departamentos de pesquisa e estão continuamente se mantendo atualizados sobre a tecnologia que mais impacta nas suas organizações. A outra fase aí é a pesquisa aplicada. É realizada quando se detecta alguma necessidade específica do mercado. Assim, a empresa ou instituição ela busca, entre outras tecnologias que domina, uma maneira de resolver este problema, E neste caso pode-se integrar as tecnologias existentes de forma criativa e inovadora ou desenvolver uma nova tecnologia. A outra fase, a fase de desenvolvimento, que consiste em desenvolver o produto, serviço ou processo para solucionar a necessidade do mercado. Para isso, desenvolve-se um protótipo que deve ser testado, preferencialmente com a ajuda do público que irá utilizá-lo. A outra fase que nós temos é a fase da engenharia, que consiste na etapa de transformação do protótipo em um produto ou serviço, que possa ser produzido em massa, ou para atender às necessidades específicas de uma indústria. Para isso, são pesquisados materiais, fornecedores, formas adequadas de estocagem e transporte, entre outras providências.
Temos também a fase de fabricação. Este é um dos pontos mais importantes do processo de inovação tecnológica, né? É o momento de definir a melhor maneira de se entregar a solução criada ao cliente final com eficiência e qualidade. A próxima etapa é o marketing, né, que é o momento de fazer testes de conceito de mercado para verificar se algum ajuste ainda é necessário. Temos também a fase de promoção, né, em que são feitos os testes de mercado. O produto ou serviço ele é lançado em escala nacional ou global, dependendo dos mercados que a empresa atende. E por fim, né, temos a etapa de melhoria contínua. Assim que é lançado, tanto o produto quanto o serviço, são desenvolvidas formas de melhorá-los e aprimorá-los ainda mais. Para que o processo de inovação tecnológica ocorra nas empresas e instituições, é preciso prepará-las para lidar com as transformações. E isso é feito por meio da gestão da inovação tecnológica, que busca uma nova forma de realizar um serviço, mobilizar os recursos disponíveis para alcançar esse objetivo e tornar a organização diferenciada em relação às suas concorrentes. Nas empresas, o resultado da gestão é a alta qualidade, redução do prazo da entrega e a gestão de lucros mais expressivos. Já nas instituições públicas, o resultado da gestão é a elevação do nível do serviço oferecido ao cidadão, né, com consequente satisfação da população atendida. Assim, a gestão da inovação tecnológica é fundamental para garantir que as organizações não apenas se apropriem de tecnologias do futuro, mas principalmente sejam capazes de dominá-las, né, para o pleno benefício de seus processos e de seus públicos, o usufruto total do investimento realizado em tecnologia, a redução da burocracia e otimização de processos e o desenvolvimento permanente com a consequente melhoria da qualidade, redução de prazos e custos. A inovação acontece como resultado de 3 fatores. São eles: criatividade, viabilidade e demanda. Assim, a gestão da informação precisa analisar esses elementos para determinar o que é ou não é possível e importante para a empresa ou instituição. Então, agora nós vamos ver as características de cada uma delas. A criatividade. A criatividade é um elemento essencial para gerar uma nova ideia, seja ela para melhorar o que já existe ou para a criação de algo que seja completamente novo. Então, temos também a viabilidade, que analisa se uma ideia tem um potencial real de gerar lucro ou valor. Para determiná-la, é necessário a avaliação do ponto de vista financeiro, legal, operacional, tecnológico e mercadológico. E temos também a demanda, né, que investiga se, caso concretizado, o projeto despertará interesse por parte do seu público-alvo. Para que a gestão da informação tecnológica seja colocada em prática no dia a dia das empresas e instituições, devem ser promovidas algumas ações, tais como fomentar a inovação, traçar metas de inovação e articular esforços de colaboradores para atingi-las. É necessário que ocorra uma capacitação contínua dos colaboradores das empresas e das instituições. E é extremamente importante também firmar parceria com instituições, né? Sejam elas institutos de pesquisa, instituições como universidades, incubadoras, entre outras. Essas ações elas são fundamentais para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de soluções inovadoras, né, que serão capazes de levar as empresas e as instituições a um nível de qualidade e desempenho. Agora vamos falar um pouco sobre o histórico da Política Nacional de Inovação no Brasil. A política científico-tecnológica ela começou a ser discutida no Brasil no final dos anos 60, a partir do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento e do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nos anos 90,
destacaram-se os estudos sobre a competitividade de setores industriais da economia brasileira, que teve como marco a publicação do documento Estudo da Competitividade da Economia Brasileira. Já em 2001, o Ministério de Ciências e Tecnologia lançou o documento Ciência, Tecnologia e Inovação, Desafio para a Sociedade Brasileira, também denominado Livro Verde. Nesse mesmo momento, como resultado da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi lançado o Livro Branco, designado Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo objetivo foi apontar os caminhos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e inovação para o período de 2002 até 2012. Em 2003, foi lançada a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, que consiste em um conjunto de medidas para aumentar a eficiência e a competitividade da indústria nacional com foco na inovação. A Política Nacional de Inovação foi marcada por uma série de ações, como as publicações de lei de apoio à pesquisa científica e tecnológica e às empresas que buscam inovar, de leis de regulamentação e proteção da informática, entre outras. Este esforço se solidificou a partir de 2004, com a publicação de uma série de leis ligadas ao assunto inovação. Pois, apesar de termos leis antigas sobre propriedade intelectual no Brasil, havia uma grande carência de normatização e ferramentas que promovessem e incentivassem a inovação no país. Já nos últimos 30 anos, houve uma série de iniciativas por parte do governo de incentivo e apoio à inovação no país. No que diz respeito às organizações, foram fortalecidas as ações do Movimento Brasil Competitivo, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, dentre outros que desenvolveram programas de incentivo e apoio à inovação das empresas. Quanto ao incentivo financeiro direto, a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é a principal agência de fomento à inovação tecnológica no país, que apoia atividades inovadoras diretamente com as universidades, institutos tecnológicos e centros de pesquisas e também terceiro setor, e também atua em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Então, analisando esse contexto histórico, podemos observar que houveram vários esforços com o objetivo de promover a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento nacional. Porém, vale ressaltar que o Brasil ainda tem muito a investir nessa área. Em relação à legislação brasileira e à inovação tecnológica, verifica-se que, em 1882, no governo de Dom Pedro II, houve a criação da primeira lei brasileira que trata sobre propriedade intelectual, contemplando a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. Já em 1988, a propriedade intelectual ela foi contemplada na Constituição da República Federativa. Em 1996, foi publicada a Lei da Propriedade Industrial, contemplando os direitos de propriedade industrial que ainda se encontram em vigor. Em 1997, foi publicada a Lei de Proteção de Cultivares para normatização de plantas cultivadas e de seus híbridos, inclusive cultivares transgênicas. Em 1998, foi publicada a Lei de Software, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no país. Em 2004, foi publicada a Lei de Inovação, e dessa lei podemos destacar alguns pontos importantes. Então, essa lei ela autoriza a incubação de empresas dentro de institutos de ciências e tecnologia, permite a utilização de laboratórios, equipamentos e instrumentos
materiais e instalações dos institutos por empresas e facilita o licenciamento de patentes e a transferência de tecnologias, desenvolvidas pelos institutos, dentre outros pontos importantes. Em 2005, foi publicada a Lei de Biossegurança, que estabelece normas de segurança, mecanismos e fiscalização. E também foi publicada a Lei do Bem, que é a Lei 11.196, criada com o intuito de estimular a inovação tecnológica nas empresas por meio de incentivos fiscais. E em 2017, foi publicada a Lei 11.487, que modificou a Lei do Bem ao inserir um artigo que permite às empresas utilizarem incentivos fiscais para investimentos em projetos conduzidos por universidades e institutos de pesquisa. Nessa mesma época, também foi publicada a Lei 11.484 da TV Digital, que inclui a topografia dos circuitos integrados e dispõe sobre incentivos às indústrias de equipamentos para a TV digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Podemos observar que ao longo do processo de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, houve um avanço significativo na legislação brasileira, pois atualmente as leis facilitam o licenciamento de patentes e transferências de tecnologias que são desenvolvidas pelos institutos de ciências e tecnologias, entre outras ações. Bom, pessoal, aqui são algumas referências que foram utilizadas na composição da aula e que também estão disponíveis na sala virtual. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira aula. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Não se esqueçam de participar do fórum de discussão dessa semana, que já está disponível. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do fórum Tira Dúvidas. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.